Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Educação de A a Z com Adriano Polido. O Adriano Polido é professor de matemática e coordenador pedagógico do Cebitat em Araçatuba. Toda quarta-feira ele está aqui com a gente comentando assuntos relacionados à educação. Hoje o Adriano vai para o segundo encontro da série Boas Práticas de Estudo com o tema Organização do Caderno. Vamos lá, muita atenção, hein? Porque organizar o caderno é preciso. Bom dia, Adriano. Vamos então à organização do caderno. Ensina pra gente. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lília. Bom dia, jovens e queridos ouvintes. É isso aí, Marcelo. Essa organização é de extrema importância. Então, já falamos um pouquinho como assistir a aula em formato ativo. Esse formato ativo você tem que estar lá com o seu caderno e algumas sugestões que, assim, se você implementar, vai fazer toda a diferença desta organização do caderno. Então, eu costumo ensinar os alunos a passar as orientações sempre assim, ó. Você pega a folha do caderno, você divide ela em 3 partes, tá? Então, você vai lá pegar 2 partes, 2/3, você vai utilizar para colocar as informações que o professor coloca lá na lousa, e 1/3 você reserva para você colocar lá o seu entendimento da explicação. Então, vou colocar alguns exemplos aqui. O professor, geralmente, quando ele vai explicar um assunto, que é a etapa expositiva da aula, ele coloca lá na lousa os tópicos e os subtópicos. E a partir destas informações, ele vai colocando as explicações. Então, ele monta a sua linha do tempo. Alguns professores, eles montam lá um mapa mental e a partir daquelas informações que são as palavras-chave, o professor vai o quê? Colocando a explicação daquele determinado assunto. Então, dentro desses 2/3 que você separou a sua folha, você vai colocar estas informações que o professor está colocando na lousa. E reserva esse 1/3 para você estar colocando o quê? O seu entendimento com as suas palavras. Agora, você tem que utilizar anotações objetivas. Você tem que utilizar palavras. Você pode até colocar lá uma frase, mas não é uma frase o que você não vai lá repetir aquilo que o professor falou. Você tem que escrever ali, ó, o teu entendimento com as suas palavras. É assim que o nosso cérebro guarda as informações. Então, eu vou colocar um exemplo aqui, por exemplo, lá na parte de matemática. Eu sou professor de matemática, então eu vou falar um pouquinho com os alunos sobre a parte dos quadriláteros. Então, eu vou lá para a lousa, eu vou fazer lá o desenho de um quadrilátero, aí eu vou colocar lá os elementos, eu vou falar um pouquinho sobre os ângulos internos, aí eu vou descrevendo lá os ângulos internos, vou falar um pouquinho sobre os ângulos externos, eu vou descrevendo lá, eu vou colocando essas informações na lousa, aí eu vou colocar lá para o aluno, se ele somar o ângulo interno com o ângulo externo, essa soma dá 180, aí eu vou mostrar para os alunos os lados do quadrilátero. Aí eu coloco lá, importante, ó, se você pegar esse segmento, por exemplo, sai de um ponto lá, que é o vértice A até o vértice C, esse segmento ele não é lado, eu mostro para ele, esse segmento recebe o nome de diagonal, aí eu falo quantas diagonais tem um quadrilátero e vou anotando isso na lousa. E o aluno vai reproduzindo estas informações dentro daqueles 2/3. Aí eu vou chegar lá na parte para explicar como é que funciona a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Aí o que eu faço? Eu vou pegar e vou traçar uma diagonal do quadrilátero. O quadrilátero ele tem 2 diagonais. Eu vou traçar uma diagonal e vou mostrar para os alunos que quando eu traço uma diagonal, eu estou dividindo aquele quadrilátero, que é um polígono que tem lá 4 lados, em 2 triângulos. E aí o aluno já aprendeu que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se o quadrilátero eu estou dividindo em 2 triângulos, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero ela vai ser quanto? 360 graus. É nesse momento que o aluno vai pegar lá com as próprias palavras, naquele 1/3 lá, e vai escrever, ó, quando o professor traçou uma diagonal lá do quadrilátero, ele dividiu o quadrilátero em 2 triângulos, então a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Por quê? Porque eu tenho 2 triângulos.
efetuando estas anotações, ele não vai esquecer mais. E o caderno, geralmente, na maior parte das vezes, ele serve como sendo resumo para o aluno. Então, no momento do estudo, ele já tem lá aquele instrumento, que é um instrumento que eu digo assim, que é um tesouro, que é o seu caderno, que é o seu próprio resumo. É claro que em assuntos que são assuntos muito incidentes dos vestibulares, é importante o aluno se ter o caderno organizado, mas ele realizar a leitura daquele conteúdo do material e montar um resumo também, tá? Mas na maior parte das vezes é esse procedimento que ele carrega, que é esse caderno que vai ser o seu próprio resumo no momento dos estudos, Marcelo. Olha, Adriano, eu fiquei aqui mentalizando os cadernos. Eu não sei se hoje funciona assim, tá? Confesso que eu não olho o caderno dos meus filhos, mas ainda tem aqueles cadernos de 10 matérias, 20 matérias, ou o pessoal... Ah, desculpa, eu confiro sim, eles usam fichários. Eles usam fichários. Mas naqueles de 10 ou divisões por matérias, dá para fazer isso também? E essa divisão em 3 partes, como você sugeriu? Você vai pegar a folha do caderno, né, Marcelo? Então, por folha, você vai pegar 2/3, você vai traçar por folha. segmento na vertical, aí você vai ter 2/3 para você colocar as informações que o professor colocou na lousa, e 1/3 que vai ser uma faixa para você escrever com as próprias palavras o seu entendimento. É isso que faz toda a diferença. É claro que quando você vai iniciar lá um assunto que o professor está trabalhando, você tem que colocar lá o nome. Aqui na Escola SEBTAT nós trabalhamos por capítulo, então você vai colocar o capítulo que o professor está trabalhando, a data, você tem que ter esta organização. Isso você vai realizando por folha, tá? Então você tem na primeira folha, você divide 2/3 para você colocar o que você tem na lousa e 1/3 para você inserir as suas informações, o seu entendimento. Então isso ajuda muito depois você memorizar os conteúdos. Essa organização é de extrema importância. É mais uma etapa para estar acontecendo o aprendizado. E como a educação é maravilhosa, né? Enquanto ele estava dando a explicação do quadrilátero, eu voltei na sala de aula, eu imaginei, né, o desenho, a separação, os 2 triângulos. Eu falei, gente, eu não esqueci, né? E como que é a educação? A gente volta e realmente fica aqui, ó, na mente, gravadíssimo. Sinal que reteve a informação, que legal. Então é isso, hoje o Adriano falou da segunda parte da série Boas Práticas de Estudo. Nós dividimos em quanto, Adriano? 3, 4? Acho que 4 partes, mas 4 partes, a gente pode né? falar um pouquinho também da parte da leitura, né? Porque aí você entra nessa parte da construção do resumo. Perfeito. Tem algumas técnicas também para você construir o resumo, tem que tomar alguns cuidados, então... Tem muitos alunos que acham que é só pegar lá o marca-texto, marcando tudo, então não é assim que funciona. Então, você tem que montar um resumo também, em alguns momentos. É claro que não dá para você sair construindo resumos, isso consome muito tempo. Então, às vezes o aluno ele vai lá construir um resumo, ele passa a tarde toda construindo aquele resumo maravilhoso, mas e aí depois, cara, ele não vai utilizar para mais nada. É muito mais fácil ele pegar o caderno com as anotações, pegar os pontos chaves, depois ele vai para a etapa dos exercícios. Então, o tempo também, ele é precioso. Então, tem que tomar esses cuidados. Então, a gente inclui mais um capítulo aí, se for necessário. Na semana que vem, então, quarta-feira, o Adriano volta. E quem quer seguir as dicas do Adriano e do SEBTAT, vai lá no Instagram. Na verdade, são 2, SEBTAT e o segundo, SEBTAT PV de pré-vestibular. Adriano, muito obrigado por hoje, bom dia e até a semana que vem. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, outro.